Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que estejam todos bem. E como sempre, nós iniciamos os nossos vídeos, as nossas gravações, e eu costumo dizer que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, porque estando nós sob a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, consequentemente, estaremos em paz conosco e em paz com todos. Então, como vocês estão vendo, hoje será um vídeo sobre a fé. E nós vamos falar um pouco aí dentro do capítulo 18 do livro de Mateus. Temos muito que aprender. Mas antes disso, porque a gente precisa orar, precisa pedir a inspiração divina, sem ela nós não seremos nada, nós não entendemos nada, nós não podemos fazer nada, porque a palavra é do Senhor e a inspiração é dele. É o Espírito Santo quem nos inspira a pregoarmos a palavra de Deus, porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, ainda que nela contenha coisas as quais a gente as acha absurdas. Elas vêm aqui para nos dar exemplos, para nos ensinar sobre o certo e o errado, sobre como nós devemos nos comportarmos para nos darmos bem nesta vida e herdarmos a vida eterna. Mas antes, como eu falei, vamos erguer as nossas mãos para os céus, o nosso pensamento, elevar a nossa mente até a Deus e orar, porque esta é a verdadeira religião, é a nossa coligação com Deus, porque nós temos que estarmos pedindo perdão a Ele constantemente pelas nossas falhas, por pensamentos, por palavras e obras, porque não pense em ninguém que está isento de pecado, não, que basta um olhar para a gente estar pecando, um olhar. Inclusive a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Para a gente estar escandalizando, tá? Então vamos lá, Altíssimo Soberano Deus, neste momento, meu Senhor, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, perdoe as minhas falhas e a de quem vai assistir, as falhas de quem vai assistir este vídeo, esta gravação. Ensina-me, Senhor, a falar as coisas certas, para que eu não venha falar nada que não seja do Teu agrado. Perdoa-nos, Senhor, por pensamentos, por palavras e obras, porque o Senhor não tem nenhuma comunhão com o pecado. Nos torna, nesse momento, limpos, purificados, para que nós possamos estar realmente fazendo a Tua vontade aqui. Eu aqui de um lado da tela e outras pessoas do outro lado assistindo essa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Então, gente, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 18. Tem muito que nós falarmos aqui nesta pregação, tá? Jesus, eu não vou ler muito, vou ler pouco. No capítulo 18 aí, está escrito o seguinte: o maior no reino dos céus, certo? Jesus estava nas bandas de Cafarnaum. Gente, perdão, meus olhos estão assim um pouco inchados, é porque eu cheguei da escola e descansei um pouco, dormi um pouco, eu estava muito cansada. Eu fui dormir um pouco, não fui nem à igreja. E agora que eu levantei para preparar as aulas de amanhã e estou aqui fazendo esta gravação da Palavra de Deus. Então, Jesus estava nas bandas de Cafarnaum. E num dos seus momentos, ele se viu assim diante dos discípulos, discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus.
Está escrito aqui: naquela mesma hora, chegaram os discípulos no pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde, como este menino, apresentou o menino a eles, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas depois a gente vai lá para as outras partes. Então Jesus, ele ficou surpreso ali, né? Aliás, nem surpreso, porque Jesus conhecia bem os discípulos, Jesus nos conhece, ele sabe o que é que nós somos capazes de pensar, sabe o que é que vamos falar mesmo antes de nós pensarmos, antes de nós falarmos. Então os discípulos, eles eram assim, simplórios, eles não tinham a sabedoria que eles obtiveram após o dia de Pentecostes. E ali eles estavam discutindo entre eles. Gente, isso acontece até hoje. Até hoje. Pessoas lendo Bíblia, pregando Bíblia, ainda sentem ciúmes umas das outras. E nós precisamos de crescimento para que a obra do Senhor possa crescer através de nós. Como assim, irmã Ilza? Como assim, professora Ilza? Aprendendo a somar pessoas para trabalharem na seara. Como é que eu vou para frente e prego que a seara é grande? Os obreiros são poucos. Manda, Senhor, obreiros para a tua obra. E depois eu vou agir como esses discípulos estavam agindo neste momento no qual Jesus os viu discutindo sobre qual era o maior no seu reino. Será que entre nós existe este maior no reino de Deus? Não, não. Cada um tem o seu talento ou seus talentos, porque nós sabemos que, de acordo com a palavra dos talentos, Deus deu talentos a mais para um, a menos para outro, e a um ele deu apenas um, aquele que ele sabia que não iria negociar o talento de jeito nenhum. Contudo, Deus sabe a quem dá a quantidade certa de talentos. E muitos não estão dentro do templo, certo? Templo onde as pessoas se reúnem, fazendo justamente por causa de atitudes, como essas atitudes, aliás, como essa atitude que os discípulos estavam tendo neste momento, discutindo sobre qual era o maior no reino dos céus. E Jesus lhes diz: aquele que se tornar humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Agora, vamos analisar. Será que toda criança é humilde? Ele mostrou quem é que é o maior. É aquele que é humilde, de coração, como ele. Como uma criança que não tem maldade. Porque há criança que tem maldade. Há criança que tem inveja. Há criança que faz perversidade. E Jesus está falando aí de uma criança que não tem maldade alguma no seu coração. De uma criança capaz de perdoar, sabe? Aquela criança que foi muitas vezes corrigida pelo pai, pela mãe, a Bíblia manda corrigir com vara,
corrigida pelo pai e pela mãe, e não demora nada, ela já está abraçando o pai e a mãe e beijando. É essa criança, é dessa criança que Jesus está falando. Jesus não está falando da criança que guarda mágoa, da criança que guarda rancor, da criança que tem inveja, porque nós não podemos confundir as coisas, certo? Muitas vezes as pessoas afastam um pouco, não é por falta de perdão, é porque ela sente que não é necessário ali naquele local ela fazer o que ela fazia antes. Ela se sente desnecessário o seu agir diante de comparando ao que ela fazia antes, após ter acontecido algo com ela. Tipo, ela ainda não percebeu que ela não é útil aqui, vamos agir dessa maneira. Vamos fazer com que ela se afaste de vez. Não vou falar em outras palavras bruscas, não, porque a gente não pode ser assim. Mas muitas vezes as pessoas dão chega para lá que a pessoa percebe que ela não é útil para fazer tal coisa. E aí nunca que as pessoas chegam e perguntam o porquê, não dizem o porquê, não dizem que vão mudar, que não vai acontecer mais. E aí o que era para somar passa a diminuir, certo? Aí a obra ficam na frente, pedindo obreiros, orando, pedindo obreiros e dispensando obreiros que já eram. A gente precisa aprender a somar. Somar. O que é somar? Eu já tenho esta Bíblia. Se eu ganhar outra Bíblia, certo? Eu não vou jogar outra fora. Eu vou usar as duas, certo? Eu vou usar as duas. Uma eu vou usar aqui como esta aqui, ó. Eu risco bastante esta Bíblia. Eu tenho outra ali que eu ganhei do meu filho, que está mais nova. Eu consulto por ela também, só que ela eu não risco como eu risco esta, certo? Mas eu uso a outra também. Isso aqui é aprender a somar, gente. Aprender a somar não é desfazer do que ainda está sendo usado para usar um novo, não. Chega, não. É somar. Somar, aprender a somar. Quando você aprende a somar, você tem mais chance de crescer. Você tem mais chance, quando eu falo você, eu digo eu também. Eu e você temos mais chance de termos aquilo que a gente não tinha antes, certo? Principalmente na obra do Senhor, que nós não somos onipotentes, onipresentes nem oniscientes, certo? Nós não podemos estarmos nos mesmos lugares ao mesmo tempo como o Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa de templos de carne, como nós, para fazer a obra. Por isso que a gente precisa aprender a somar. Então, essa parte aí dos discípulos que estavam discutindo sobre o maior, e Jesus disse que o maior é aquele que se tornar puro, que se tornar limpo, que se tornar humilde, que não tiver soberba, não fosse uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta, porque o egoísta, geralmente, ele é também invejoso. Ele só pensa no eu. Eu faço, eu quero, eu sou. E não é bem assim dentro do reino de Deus. No reino de Deus, as coisas são feitas de maneira coletiva, onde cada pessoa tem o seu ministério, tem os seus talentos doados por Deus para fazerem a obra, certo? Então, o 6 ele diz, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, quem são os pequeninos de Deus? São as pessoas humildes como ele, que ensinam, que fazem de maneira humilde, de maneira simples,
sem desfazer do outro, entendendo as capacidades dos outros, porque nós sabemos que uns têm mais talentos, mais capacidades para tais assuntos do que outros, e outros têm menos, nós sabemos disso. Nós temos que entendermos uns aos outros, certo? E entendermos que todos são filhos de Deus, todos que se batizaram, todos que passaram a crer que Jesus veio 100% homem, 100% Deus, sofreu, padeceu tudo que um homem não gostaria de padecer e por fim sofreu uma morte horrenda, carregou a sua própria cruz muito pesada, aquela cruz de madeira imensa, até ao Calvário, para ele próprio ser crucificado e morto e sepultado. Mas ele, sendo o próprio Deus, ele próprio se ressuscitou e subiu aos céus e está à direita do Pai intercedendo por nós. E aqui ele diz: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, preste atenção que eu vou chegar a outra parte aí. Primeiro eu já falei, o Espírito Santo, né? Através da minha boca, sobre quem é realmente humilde. Não é qualquer criança que é humilde, não. Porque muitas vezes, numa criança de 10, de 11, de 9, de 8, certo, a gente vê inveja. É óbvio que a criança até os 7 anos de idade, ela é egocêntrica. Ela acha que tudo pertence a ela. Isso aí é natural para a criança até 7 anos de idade. Mas a partir dos 7 anos não é mais natural e a gente tem que ir tirando isso da criança. De achar que é ela que tem que estar à frente, é ela que tem que fazer tudo, tudo é dela. A gente tem que ir tirando para ela não crescer, não ficar uma pessoa, um adolescente, um jovem, um adulto defeituoso, uma pessoa defeituosa. Mas para ser uma pessoa, imagem e semelhança de Cristo, porque este menino que Cristo desenhou para os discípulos é ele próprio, certo? É ele próprio. É uma criança inocente, mas com toda a sabedoria para resolver problemas, tá? Essa diferença entre a criança Jesus e a criança homem. Certo? Que Jesus tinha humildade para tudo, mas ele tinha sabedoria para resolver tudo também ao mesmo tempo. Então, a partir do 6, mas qualquer que se escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que ele fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Presta atenção que eu vou falar sobre escândalos aqui, viu? Presta atenção. Escândalos porque é mister. Gente, se fosse mister, teria acento no i, viu? É mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O 8 diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho, presta atenção, já falou de quê? Da mão, do pé, agora vem o olho. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com só olho do que tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Já falou sobre o quê? Já falou sobre a mão, já falou sobre os pés e já falou sobre os olhos. Com relação a eles, essas partes do corpo escandalizarem. Vamos para o 10. Vede,
Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Tá vendo? Os anjos veem a face do Pai. O Pai é comparado à criança que não tem maldade, tá? A criança pura, porém sábia. Não é qualquer tipo de criança. Porque tem criança que a gente vê inveja no olhar, gente. Criança de 10, de 11, de 12, tá? E a gente tem que tirar isso dela. A gente não pode deixar. Porque até os 7 anos de idade é normal. Perguntem a qualquer psicólogo, qualquer pessoa bem entendida, psicólogo de criança, que até os 7 anos ela tem essa característica de ser egocêntrica, de dizer que tudo é dela, até o que é dos outros é dela, certo? Mas depois disso aí já não é normal. A gente tem que tirar para não ficar uma pessoa adolescente ou jovem ou adulto egocêntrica, achando que ela é insubstituível, certo? Nós temos que aprender a somar. Mas o que é que a professora vai falar aí entre o capítulo 6 e o capítulo 11? Ou aliás, o capítulo 10. Bem, eu vos falo aqui, através do Espírito Santo, sobre o escândalo. Muitos dizem assim: ai daquele por onde vier o escândalo. Você viu algo, onde você viu, você deixa. Mas aqui falou da boca? Falou da boca aqui? Falou da boca que fala algo que viu, que a gente também não deve, tá? Não deve. Não estou aconselhando a ninguém a ver as coisas e sair comentando, porque está falando dos olhos, tá? Primeiro vem dizendo, vem falando sobre o quê? Vem falando sobre o escândalo aí no 6. Depois vem falando da mão, a mão que escandaliza. Mão fala, gente. Mão não fala. Mas como é que a mão pode escandalizar? A mão pode escandalizar batendo alguém com ela, alguém, batendo alguém, dando murro em alguém com a sua mão, passando a mão no que é alheio. Você pode escandalizar a sua mão, tá? É melhor fazer o que Jesus disse: cortar, não é? E atirar longe de ti, tá? Depois vem o quê? Ó, ai do mundo por causa dos escândalos. 7. Porque é mistério que venha o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Primeiro, ele diz aqui, da mão. Mão não fala, gente. Mão não fala. Mão pode bater alguém ou pode roubar, pegar algo de alguém. Está escandalizando, tá? Não, a mão não fala nada, não. Mas ela escandaliza dessa maneira, tá? Muitos estão pensando aí que o escândalo vem só através daquele que gritou, que falou aos quatro ventos, 4 cantos do mundo, algo que não deveria falar. É escândalo também. Mas a mão não fala, tá? Depois vem, ó, dos pés. Melhor o que cortar e lançar no fogo. Os pés falam, gente? Não. Os pés não falam. Mas com seus pés, você pode fazer escândalo. Você pode rumar o seu pé em alguém e alguém até morrer, e a óbito por causa de uma pancada que você deu nesse alguém com o seu pé. Os seus pés também podem lhe levar a lugares indevidos, onde Deus não quer que você vá. Então você vai estar praticando um escândalo através dos pés, tá? Sem falar nada. Certo? Simples assim. O 9 vem: e se o teu olho te escandalizar, arranca-os e atira-o para longe de ti. Com os olhos você vê. Aqui não tem a boca, certo? Mas muitos acham que o escândalo só vem pela boca. Daquele que gritou, aquele que falou que não devia, tá? Mas o escândalo vem também em silêncio, tá? O escândalo vem em silêncio, sem fazer alvoroço algum. E nós sabemos que Deus vê tudo. Deus vê todas as nossas ações. Porque o que é feito, o que é falado no gabinete é revelado no telhado. Nada fica oculto. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Eu só sou
aqui apenas uma mensageira. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, certo? Olho não fala, boca fala, mas aqui não tem a boca. Olho não fala, mão não fala, pé não fala, certo? O que fala é a boca. Agora, cuidado com o que os seus olhos veem, para você não sair falando besteira. Quando eu falo você, eu falo de mim também. Eu também tenho que me vigiar. Com relação ao que os meus olhos veem, ao que os meus ouvidos escutam, aqui não tem ouvidos, mas eu tenho que me policiar. Porque às vezes eu vejo algo e deduzo como eu quero e não é aquilo que eu estou imaginando que está acontecendo. Precisamos nos policiarmos para não sermos obrigados a sermos lançados por inteiro no fogo eterno, tá? Então diz aqui, ó, melhor entrar na vida com um olho só do que tendo dois, não é? Do que tendo dois lançados ao inferno. Então é melhor, se você for escandalizar com a mão, é melhor arrancar e jogar fora, ou com o pé, porque é melhor você entrar no céu, no paraíso, faltando uma dessas partes, do que você perder tudo. Acho que todo mundo entendeu, esse corpo aqui não vai para o paraíso, mas Jesus falava por parábolas, para que nós venhamos a termos entendimento. Através de uma mão, através de um pé, através de um olho, a gente pode perder a salvação, mesmo sabendo que os olhos, a boca, as mãos, os pés, os braços não vão para a vida eterna. Vão, da terra vieram e para a terra voltam, mas podem nos fazerem a pecar de tal maneira que a gente vai ficar lá perecendo no fogo eterno, certo? O 10 disse, vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos do céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Quem são esses pequeninos? São aqueles semelhantes a Jesus Cristo. Observemos os comportamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no poço de Jacó, mandou seus discípulos irem comprar pão para ficar sozinho com a samaritana, conversando, para não envergonhá-la. Chegaram com aquela mulher para ser apedrejada. Jesus Cristo fez o quê? Atira a primeira pedra que não tiver um pecado. Foi para a região de Gadara, veio o gadareno todo rasgado, todo sujo, xingando, veio ao seu encontro. Ele dispensou? Não. Pessoas naquela época que mendigavam, gente que via cuspia, Jesus não, ele recebia todos. Na parábola das bodas, ele mandou convidar, disse que o dono da casa mandou convidar as pessoas que foram convidadas não foram, Deus mandou convidar todas essas pessoas, coxos, mancos, aleijados. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente pregando sobre acepção de pessoas e fazendo. Pregando e fazendo. Pregando e fazendo. Deus vai receber essa pregação? Ora, se eu não abraço o meu irmão, como é que eu vou apregoar por aí que eu devo abraçar a todos? Que eu devo pegar na mão de todos? Que eu devo aceitar a todos como Jesus aceitava? Nós não podemos aceitar os erros de ninguém. Nós não podemos concordar com os erros de ninguém que discordam da palavra de Deus. Viu? Deus vê tudo. Muitas vezes, alguém diz, alguém está na congregação, o que é que esse alguém fez? Pensa bem nisso. Os olhinhos, tá? O pensamento, o cérebro, o que é que fulano fez, que fulano não está mais tendo oportunidade. Cuidado, você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Às vezes fulano não fez nada. É apenas um comportamento como o comportamento desses discípulos
tá? Que estavam ali discutindo sobre qual era o maior no reino dos céus. Hoje, nós pensamos que não existem mais escribas e fariseus, mas eles ainda estão entre nós. Ainda estão entre nós, certo? Eu sei mais. Eu não aceito que outra pessoa chegue como Jesus chegou, sabendo mais. Que a própria pessoa não acha isso. A própria pessoa se acha pequenininha e quer mais ouvir para aprender. Porque o sábio é aquele que nunca que se acha sábio e quer sempre aprender. Certo? O mais sábio é a menor das pessoas. É aquela que nunca que acha que sabe tudo. Ela sempre tem sede em aprender. Aprender com o menorzinho. Aprender com um velhinho. Aprender com todos. Então o 11 diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Lembra que eu falei sobre o somar, gente? Aprender a somar? Nós precisamos, na obra de Deus, ao invés de ficarmos recitando o tempo todo, porque quem deve recitar o tempo todo que a seara é grande e os obreiros são poucos, são pessoas que já aprenderam a somar. E não pessoas que não chegam para lá. E outras que chegaram para somar. Tá? A outra não chegou para tomar o seu lugar. A outra chegou para ajudar. Pense bem nisso. Que se todos aprenderem a somar, vai estar zelando a obra de Deus. Agora, aquele que não aprendeu a somar, não sai pregando por aí que é zeloso pela obra do Senhor, não. Porque não é. Não é. Você está dispensando pessoas que não fez nada de errado. Tem pessoas que saem, mas tem outras que suportam, né? Porque bem-aventurado são os que permanecerem até o fim, porque receberão a coroa da vida. Certo? Então, porque aí vem aqui sobre o perdão, não vou ler tudo não. Sobre o perdão, né? Sobre o perdão. Aí há pessoas que falam assim, chutam, dão um chega para lá, dão um chega para lá. E a pessoa diz, não está precisando de mim mais, então eu vou ficar quietinho só ouvindo, vou contribuir de outras maneiras. E aí, a boquinha sai escandalizando, os olhinhos saem escandalizando, né? Como que está escandalizando? Não quer fazer a obra do Senhor, não quer dizer, eis-me aqui, não quer mais. Será que não quer mais? Eu estou aqui, quase todos os dias, diante dessa câmera de computador, apregoando a palavra de Deus. Eu amo ensinar. Só que, quando alguém é dispensado em algum lugar, e não tem justificativa para isso, ensina sobre o perdão, mas não pede perdão. Ensina sobre o perdão, mas não pergunta o porquê que está acontecendo tal coisa. Será que nós estamos aprendendo a somar? Olha, a verdade liberta. Jesus veio nos ensinar que a verdade liberta. E eu estou falando aqui nada mais, nada menos que a verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Então, muitas vezes, pessoas ficam pensando sobre outras, a respeito de outras, aquilo que não é. Certo? Aquilo que não é. Nós temos que termos cuidado com o que os nossos olhinhos veem, com o que os nossos ouvidos escutam. Certo? Aqui não fala nem da boca. Tá? Porque muitos acham que o escândalo vem só pela boca. É também, gente, pela boca também, tá? Mas depois, o escândalo vem pela boca, depois que os ouvidinhos veem,
os olhinhos veem, a mãozinha faz, o pezinho faz, o coraçãozinho sente, a mente pensa, tá? Aí depois a boquinha fala. A gente tem que ter muito cuidado. Aí eles conversaram sobre o perdão, né? E está escrito aqui sobre o perdão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Eu já fiz isso, sabe? Eu já fiz isso, mas teve gente que não entendeu, né? Ou não entendeu, fingiu que não entendeu. Mesmo não sendo eu a praticante, tá? Eu já fiz, já pedi perdão a alguém que me fez algo e sendo que não fui eu que fiz, sabe? Mas para ficar tudo bem. E se, aliás, entre ti e ele só, se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Isso é verdade, gente. Mas muitas vezes as pessoas fazem, e o outro lá tá sabendo que fez, não chega, não conversa, não pergunta nada, mas o outro entende, viu? Ainda bem que o outro entende, sabe? Deus dá sabedoria ao outro para entender tudo. O 16 diz, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Gente, isso é para pessoas que têm o coração sem maldade, como o coração de uma criança sem maldade, tá? Como o coração de Cristo, tá? Porque nós temos que sermos imitadores de Cristo. Nós vamos para frente, porque a gente vê pessoas recitando versículos da Bíblia, mas não age como Jesus agiria, tá? E a gente precisa, se a gente percebe, a gente tem que ensinar. O 17 diz, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja consideram como gentil e publicano. Ô, gente, tem gente na igreja sendo considerado como gentil e publicano, gente que não fez nada. Será que alguém não escandalizou com os olhinhos, com os ouvidos, com a boquinha? Não escandalizou essa pessoa? Vai prestar conta a Deus. Não é que a gente deseje, não. É porque Deus é amor, mas Deus é justiça também, gente. Nada fica oculto e nem impune aos olhos de Deus. A justiça de Deus, a balança de Deus. Vamos ter cuidado e sermos verdadeiros imitadores de Cristo, como Paulo foi. O 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu queria chegar aí. O 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Ora, Deus irá ouvir palavras de pessoas que não obedecem a Ele? Porque nós devemos obediência a Deus. E não a pessoas que vivem fazendo coisas erradas. Nós devemos obediência em primeiro lugar a Deus. E depois às pessoas que estão acima de nós aqui na terra. Porque nós sabemos que aqui existe uma hierarquia. Porém, essa hierarquia precisa estar em acordo com a vontade de Deus. Se 2 de vós concordarem, 2 desses pequeninos, desses humildes, desses que têm o coração segundo o coração de Deus, concordarem, será concordado no céu. Mas será que se 2 concordarem com algo de errado que te fizeram sem tu teres feito aquilo que estão falando que você fez ou eu fiz, será que Deus vai ouvir? Não vai, não. Deus não vai ouvir. Isso aqui, essa concordância, só vai existir se eu e você estivermos em obediência a Deus. Porque se nós não estivermos em obediência a Deus, se Deus olhar do céu e ver que o outro não fez o que você disse que ele fez,
Se Deus olhar do alto e ver que o outro não fez aquilo que você está dizendo que ele fez, Deus não vai ouvir a sua oração. Deus não vai ouvir o seu pedido. Deus vai abençoar o outro. Tá? Deus vai abençoar o outro. Porque o outro é um pequenino que está suportando tudo. Está carregando a cruz. Está suportando tudo, visando receber a coroa da vida. Pense nisso. Tá? Pense nisso e aprenda a ser zeloso pela obra do Senhor. A ser zelosa pela obra do Senhor. Não queramos passar na frente de Deus. Porque Ele é a sabedoria. Ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima. Quando se fala autoridade máxima, é a potestade máxima. Potestade vem de poder. Ele manda nas potestades boas e nas ruins. Deus é quem comanda todo o universo. Não adianta ninguém querer provar o contrário, que não vai conseguir. Deus é Deus. É o poder maior que existe no universo. Então o 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Será que é só falar no nome de Deus para Ele estar em nosso meio? Isso aí, Deus sempre fala por parábolas. Reunidos em nome dEle é fazendo a vontade dEle. Não é só louvando, não é só orando, porque não adianta. Lembra da oração do pecador e do outro lá? Né? Que eu esqueci o nome, não posso falar sem saber se é o publicano. Como era, gente? Eu sei que tinham 2 orando. Um era fiel a Deus e o outro não era. Um estava fazendo uma oração fervorosa. Não estou dizendo que nós não devamos fazer orações fervorosas, tá? Porque existe tempo determinado para tudo. Há um tempo determinado para você orar em voz alta, para você chorar, para todo mundo ver você chorando, para você falar em voz baixa, como Ana falava lá no templo, que ali o sacerdote ali achava que ela estava até embriagada, quando ela estava sendo humilhada pela mulher de Eucana. E existem momentos que você tem que falar em voz alta, como Jesus quando ia com os discípulos, os fariseus, dizia, manda esse povo se calar, esse povo está fazendo muito barulho, a cidade ainda dorme. E Jesus dizia, se eles pararem de clamar, até as pedras clamarão. Então há um momento de falar baixo, de chorar baixinho para ninguém ver, de orar baixinho, e há um momento de falar alto também. Mas só Deus sabe qual é a verdadeira oração, qual é o verdadeiro clamor. Ele sabe. E não adianta eu ou você julgar alguém que está clamando, alguém que está falando em línguas, porque certa vez eu estava numa reunião falando em línguas, não é lícito eu falar de mim, mas alguém veio impor as mãos em minha cabeça repreendendo coisa ruim. E aí, gente, como é que a igreja vai prosseguir no Pentecostes se vem um obreiro e coloca a mão na sua cabeça achando que você está falando? Gente, vamos aprender a somar, né? Vamos aprender a somar. O 21, então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Ele disse até 7, aliás, Pedro disse até 7? E Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Jesus lhe disse, não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Gente, o que eu estou fazendo aqui não é revidando nada de ninguém, é ensinando, gente. É ensinando. Então, onde eu não posso ensinar, eu ensino aqui, no canal do YouTube. Mas eu, graças a Deus, eu amo os meus irmãos da fé, tá? Já nem falo dos meus irmãos biológicos, porque eu os amo muito. Mas eu amo os meus irmãos da fé. Sei que há uns que precisam muito mais do que eu de estarem mais envolvidos. Assim como muitos podem pensar a mesma coisa de mim, tá? E graças a Deus eu não guardo mágoa de ninguém, eu tolero todo mundo. O meu sorriso é franco para as pessoas, o meu abraço é franco, o meu pegar na mão para dar paz do Senhor é franca, tá? É uma atitude franca, é uma atitude simples
de amor, não é de mágoa, não. Porque às vezes eu penso assim, se o meu irmão está agindo assim, ouvindo a palavra, imagine se o meu irmão for lá para fora, deixa ele. É melhor que ele faça do que eu, é melhor que ele esteja mais envolvido do que eu, certo? A gente precisa ter esse amor pelas pessoas, mas a gente precisa aprender a somar. Porque nem todo mundo tem o entendimento que eu e outras pessoas têm, de permanecerem. Há pessoas que não têm esse entendimento, o entendimento ainda não chegou, e não ficam na congregação, vão embora. E vão para onde? Nós sabemos que há pessoas que não têm a natureza de ficar em casa, de servirem a Deus em casa. Há pessoas que gostam de estarem entre outras pessoas, entre multidões. E se não vão para a igreja, vão para outros lugares. Nós sabemos disso. Então, como eu entendo que eu não vou para outros lugares os quais eu não irei me sentir bem, eu sei que há pessoas que precisam mais do que eu de estar envolvidas, certo? Só que quando eu faço, eu não viso nada em troca. Porque, ai de mim, se eu apregoar a palavra de Deus visando troca não é correto. Eu gosto muito de citar o exemplo de Eliseu e de Geazi. Eliseu, através dele, por meio dele, Deus curou o rei Naamã. O rei Naamã foi lhe presentear e ele não aceitou. É porque um profeta não deve aceitar um presente? Não, gente. Ele pode aceitar um presente. A sunamita não fez um agrado para ele, fez um quarto para ele, dava comida e tal. Pode aceitar, mas não em troca de favores que foram praticados por Deus. Certo? O que aconteceu com Geazi? Geazi contraiu a lepra de Naamã e toda a sua descendência. Não sei até qual geração foi. Então eu gosto muito de citar esse exemplo de Geazi e Eliseu. Os profetas não recebiam. Eles sabiam que quem fazia era Deus. E por isso que Deus os atendia. Os atendia quando eles pediam. Então é isso, gente. A gente tem que ter muito cuidado, certo? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente citar um versículo, tá? A gente citar esse versículo dentro do contexto e ensinar as pessoas. Não basta você estar, fazer parte de uma comunidade e obedecer à liderança dessa comunidade e não obedecer à liderança principal. E nós sabemos qual é a liderança principal quando se trata do Evangelho, certo? Quando se trata do Evangelho, a liderança principal é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que viver de acordo com a vontade dEle. Nós temos que sermos imitadores de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Sede imitadores de Cristo, como eu sou. Amém? E que Deus abençoe a todos, que todos possam entender esta mensagem. Se inscrevam, curtam. Eu não viso ganhar dinheiro aqui não, tá? Eu viso ensinar o pouco que eu sei às pessoas. E que Deus abençoe a todos. Fiquem aí com o meu beijo no coração, ó. O meu beijo fraterno aí, o meu abraço em seu coração. E continue na paz de Jesus Cristo, que é a paz que o mundo não dá. Amém? Bye, bye. Que Deus